Pessoal, bem-vindos a mais um exercício de cálculo vetorial. Nesse vídeo a gente vai calcular o fluxo desse campo F, tá? Esse campo vetorial F, através da superfície do sólido cilíndrico x ao quadrado mais y ao quadrado igual a a ao quadrado, z igual a 0 e z igual a 1 é o que delimita ele, esse cilindro. Tranquilo? Então, para calcular o fluxo através dessa superfície, a gente vai usar o teorema da divergência. O teorema da divergência, ele nos diz que essa integral dupla nessa superfície, nota que aqui eu tenho a força não, o campo F na direção do N. Eu tenho o produto escalar, então eu estou pegando uma contribuição desse F na direção do N. Isso aqui eu posso escrever como uma integral tripla nessa região G, que é no volume, por um diferencial de um volume. Tem essa notação também aqui, que é div de F dv. Isso aqui é a mesma coisa que aquele gradiente, vetor gradiente ali, escalar com F. Tranquilo? Só para usar outra notação. O que é esse nosso cilindro? Qual é o desenho dele? Bom, eu vou desenhar ele aqui do lado, então a gente vai ter Z, X e Y. Então, em Z igual a 0 eu vou ter essa tampa de baixo. E eu vou levar ele até lá em cima. E aqui eu vou ter Z igual a 1. Essa aqui é a tampa. Essa aqui é a tampa de baixo, essa aqui é a tampa de cima. Tranquilo? Então vai ser mais ou menos assim. Aquela outra parte está por trás lá. Tá? Então, eu vou calcular o divergente, tá? O produto escalar entre o nabla, o vetor aqui nabla, escalar F. Quando a gente faz isso, lembra, a gente tem esse produto escalar, vai ser o seguinte, eu tenho del dx, derivada parcial em relação a y, e derivada parcial em relação a z. Isso aqui tem que estar produto escalar com f. O produto escalar com f, que é essa função aqui, então eu tenho que somar essas parcelas. Quando eu calcular em relação a x aqui, eu vou ter 1 mais 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, a nossa integral, tá, sobre esse g aqui, vai ter um 3 ali dentro, dv. Tranquilo? Agora eu preciso arrumar esses limites de integração. Eu vou usar, se eu tenho um cilindro, eu vou usar as coordenadas cilíndricas. Aquela r, θ e o z. Tranquilo? Então, o meu z, ele varia de onde a onde? De 0 a 1. Então, eu saio do plano de 0 a 1. O θ varia de 0 a 2π, porque eu tenho toda a volta aqui. Eu tenho um cilindro inteiro. E o r, ele vai variar de 0 até aonde? Bom, eu tenho que preencher cada partezinha desse cilindro, porque eu estou buscando o volume dele. Então, eu tenho o raio aqui desse círculo, formado por esse cilindro, se eu pego só um corte dele. Então, o raio é A, então vai de 0 a A. Enquanto gira, eu vou de 0 a A e subo de 0 a 1. Então, eu vou ter o seguinte, a integral tripla, vou colocar espaçado, vou colocar o 3 para fora, vai ser o seguinte, de 0 a A, porque eu vou usar R, dr, dθ, dz. Coordenadas cilíndricas vai me dar esse diferencial aqui. Então, de 0 a A em R, de 0 a 2π em θ, e em z vai de 0 a 1. Tranquilo? Então, tu tem que enxergar esses limites de integração. Tranquilo? Enquanto eu estou subindo, eu vou de 0 a A, e eu subo de 0 a 1, e eu dou a volta de 0 a 2π. Então, eu vou integrar isso, então a gente vai ter essa parte de dentro aqui. Então, integrando isso, a gente vai ter 3, que multiplica de 0 a 2π, de 0 a 2π, a ao quadrado sobre 2, vai ficar r ao quadrado sobre 2, vai ter só a contribuição do a, dθ,
E como o z vai de 0 a 1, e eu não tenho nada dependendo de z, eu posso só colocar o 1 do z, que vai sair ali de uma vez, né? Isso aqui vai ser igual a 3a ao quadrado sobre 2 vezes 2π. Essa aqui é tranquila, então a gente vai ter 3πa ao quadrado. Esse aqui é o fluxo desse campo vetorial f por essa superfície. Então a gente iguala isso a uma integral tripla nessa região, então a gente tem que identificar esse volume desse sólido. Tranquilo? Então a gente usou as coordenadas cilíndricas r, dr, dθ e dz. Tranquilo? Então é isso aí, espero ter ajudado e esclarecido. Qualquer dúvida, comenta o vídeo, deixa teu like e te inscreve no canal. Valeu e falou!